Posso começar? Pode. Então, Já tá. começou a gravação? Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia. Então tá. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. Mas Bom que bom dia, dia tudo. xoxo é esse? Ai, não É que gostei. seu áudio dia. cortou. Hã? Nivalda, o Oi. seu áudio cortou, a gente não conseguiu ouvir você. Ai, desculpa. Então, vou começar novamente. Bom dia, bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom Bom dia! Bom Melhor dia, que esse não tem. meus amores. Melhor que esse não tem. Tudo bem com vocês? Mais Tudo um dia, né? ótimo. Graças a Deus. Tudo ótimo. Então, vamos iniciar mais uma aula pelo Teams, aula 3. Não é isso, Couto? Sim, Pro, isso mesmo. Ah, então tá. Hoje nós vamos tratar de gêneros textuais jornalísticos. Ok? Ok. Então tá bom. Alguém sabe me dizer a diferença entre reportagem e Mas- notícia? Você não quer que eu abra o slide primeiro? Prozinha. Por favor. Ah, tá. Fique calma, Prozinha, vai dar tudo certo. Claro que vai. A Prozinha tá um pouquinho ansiosa, parece. Fica calma, tá? Apareceu aí para vocês? Apareceu. Ótimo. Sim. Sim? Ok. Eu vou então passar o próximo. Os objetivos da aula, né, de hoje, então, ao final desta aula, você será capaz de comunicar para públicos variados, interpretando textos por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação, TDICs, que são as tecnologias, tá, digitais, informática, de modo a participar ou promover debates em torno de temas científicos e tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental. Em português, é analisar e discutir, produzir e socializar, tendo em vista temas e acontecimentos de interesse local ou global. Notícias, reportagens, podcasts noticiosos, críticas da mídia, entre outros. Formas de expressão das culturas juvenis em várias mídias, vivenciando de forma significativa o papel de repórter, analista, crítico editorialista, entre outros. Em matemática, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, tomando decisões com base em princípios éticos. Em sociologia, utilizar diferentes linguagens para produzir, expressar, comunicar ideias, bem como interpretar e usufruir das produções disponíveis, podendo questionar a realidade, desenvolvendo com isso a capacidade de análise crítica. Eita, que tá parecendo centro de mídias. Mas tudo. Não era para ser, mas... Não era para ser. Tem que colocar, né? Os objetivos a gente precisa colocar para garantir que vocês tenham desenvolvido no final, tá bom, Joel? Tá. Ok. Bom, você pode passar, Couto, mais um? Você não vai falar nada? Não vai falar nada desse? Então, eu tinha perguntado antes para vocês se vocês sabiam a diferença entre reportagem e notícia. Alguém sabe me dizer? Pessoal, Hein? o que é uma reportagem? O que é uma notícia para vocês? Vocês acham que tem diferença entre esses dois? Ou é tudo a mesma coisa? O que vocês acham? Eu acho que, tipo, notícia fala mais coisa, dá pra entender melhor, e eu acho, no meu ponto de vista. E é só isso, mano. Mas seria a mesma coisa, eu acho.
Seria a mesma coisa? Quem mais tem uma opinião, assim, que acha que pode definir reportagem e notícia? Hein? Ninguém? Eu acho, pelo menos, que a diferença, por exemplo, a reportagem não é um texto, por exemplo, pessoal. Por exemplo, você não opina nele. Na reportagem, você, tipo, apresenta por exemplo, o problema ou a causa. Quem Já a tá falando? notícia, o Daniel 3B. Ok, pode continuar. E já na notícia, tipo assim, na notícia não são textos assinados pelo autor. Tipo assim, são só as notícias. Só que quando a reportagem tem o nome do repórter Certo. que tá tipo, fazendo. Muito bem. Quem mais? Posso falar? Pode. Então, eu acho que, tipo assim, a notícia, ela fala de forma imediata, sabe? Você lê assim em pouco tempo. Já a reportagem, eu acho que ela se especializa mais. Ela fala mais coisa, ela se aprofunda no tema. Eu acho que é isso, né? Alguém mais? A notícia, ela é mais rasa, a gente vê o assunto por cima, enquanto a reportagem a gente vê o aprofundamento inteiro do tema. Perfeito. Alguém mais? Mais algum aluno quer dar a sua opinião? Em pessoas lindas. Pessoal, admitam se tiver alguém querendo entrar, porque quando eu compartilho a tela eu não consigo ver, tá bom? Alguém mais? Basicamente é isso que vocês disseram mesmo. A notícia é algo mais raso, a reportagem é mais complexa, tá? Então, de forma bem simples e objetiva para vocês entenderem, exatamente isso. Essa manchete que vocês estão vendo na tela, Reino Unido revela plano para combater a obesidade. O assunto que será tratado será uma reportagem ou uma notícia? Em pessoas. Bom dia. Uma reportagem? Uma reportagem? Quem disse? É a Isabelle do segundo B. Quem mais tem opinião? Não dê a resposta ainda, Nivalda. Calma. Já vou segurar. Eu acho Olha. que seja uma notícia, porque não tem uma identificação. Pode ser que seja. O assunto que Eu será. acho que é uma notícia. Eu acho que é uma notícia também. Ó, pelo título, parece que é uma notícia, porque ele é muito curto. Mas se a gente for ver o subtítulo, né, ele já se aprofunda um pouco mais. Mas ainda assim, eu acho que é uma notícia. Você acha que é uma notícia? É verdade. Na reportagem tem o olho, né? Que aparece logo embaixo do título. E Sim, aqui que é o não lead. apareceu. O lead. O lead? Nem sei o que é Lead. isso. O lead é como a Isabelle explicou, é um olho, o olho da notícia. Que seria um resumo. Seria um resumo da notícia ou da reportagem. Calma. Mas eu tô fazendo esse lead grande, hein? É que nós adaptamos e tiramos algumas coisas, então, Sim. tá? O Gabriel Félix diz que acha que é uma notícia, tá? Gabriel Pérez acha que é uma notícia? Ele Então falou tá. aqui no chat. Eu vou pedir para que vocês leiam o que será posto no próximo slide. E aí depois vocês vão tirar a conclusão de vocês, se é realmente uma notícia ou uma reportagem. Aline, A Aline tá aqui. ela quer falar alguma coisa? Oi, Ni. Oi, Me ouvem? Bom dia, gente. bom dia. Bom, gente, na verdade não há muito o que ser dito, né? Mas fiquem atentos, né? Aqui a gente já inicia aí
tem alguma, já dá para ver algo aí que se caminha dentro das diferentes áreas, né? Então, eu não vou propor nada por enquanto, eu estou aqui com as senhas da sede, registrando algumas senhas, tá? Mas estou acompanhando vocês e aí a gente vai seguir. E aí, vamos fazer a leitura? Como que nós vamos fazer, meninas? Eliane? Então, A Nivalda vai dar continuação, ela só queria saber se você queria falar alguma coisa. No momento, não. Depois Tá. eu já coloco a minha fala, tá bom? tá joia. Eu vou propor que vocês leiam para nós, tá? É isso que eu vou propor, que vocês leiam, que vocês observem as características desse gênero textual, tá? Então, a princípio, eu vou propor uma leitura compartilhada, mas que para isso eu preciso que vocês leiam, cada um leia um parágrafo. Pode ser? Pode. Pode? Quem começa? O título e essa parte, Isso, né? isso. Vamos voltar ao título, ao subtítulo. Quem gostaria de começar, pode começar então. Érica? Érica? Quem que falou que gostaria de ler, gente, que eu não ouvi? Eu acho que foi a Isabelle. Ah, Isabelle, pode começar, Isa. Então tá. Reino Unido revela plano para combater a obesidade, 27/7/2020. No Reino Unido, quase 2/3, que são 63% dos adultos, estão acima de um peso considerado saudável, com 6% em sobrepeso e 28% obesos, segundo dados do governo. Ok. Podemos Pode continuar? avançar? Você pode avançar mais um slide? Certo. Então, aqui, quem gostaria de ler o próximo parágrafo até o ponto final? Ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, valendo R$1 milhão. Ai, ai. Joel, você, Joel? Tá bom, Lei. Limitar os anúncios de fast foods, detalhar as calorias dos cardápios e andar de bicicleta por prescrição médica são algumas das medidas do plano do governo britânico contra a obesidade anunciado nesta segunda-feira, dia 27, depois que o estudo apontou a obesidade como um agravante da Covid-19. Isso, então, Tá bom. diga, Joel. O que você entendeu dessa parte aqui? Mas vamos discutir juntos, certo? Então, olha, uma das medidas que foi tomada lá no Reino Unido, né, no governo britânico da Inglaterra, foi limitar os anúncios de fast food, detalhar as calorias nos cardápios e sugerir que as pessoas andem de bicicleta por prescrição médica, né, para que eles diminuam o quê, gente? Em primeiro lugar, você não pode nem sair de casa para fazer exercício. Então, como é que, vai mandar você, fazer exercício para tirar calorias? Porque não é só gordo que pega Covid, qualquer um pode pegar. Bom, eu tenho minha opinião, né? Muito bem, nem sair de casa para fazer exercício, quer que emagrece como? Joel, mas você pode andar de bicicleta de máscara, tá bom? Aliás, é difícil, tá? Então, mas você andando de bicicleta... Desculpa, fala. Não, você quase se mata, mas até dá, mas é muito difícil. Sim, essas seriam algumas das opções, porque a obesidade ela é um agravante para a Covid, certo? Isso. É verdade. Pessoas obesas têm um risco muito grande. Corre o risco muito grande. Quem pode continuar e ler o próximo parágrafo aqui embaixo? Pode ser eu, professora. Tá, pode começar pode então. ler. Pera, eu falei e outra pessoa falou. Quem que vai ler? Pode ser você. Eduardo lê agora e ela lê o próximo, pode ser? Beleza, pode ser. Então, Vou bora começar aqui. Sabemos que a obesidade aumenta o risco de doenças graves e de morte por coronavírus. Por isso é fundamental que tomemos medidas para melhorar a saúde de nossa nação.
e proteger o NHS, Sistema Nacional de Saúde Britânico, declarou o ministro de Saúde, Matthew Hancock, em comunicado. Certo. Então, ele só está retificando que a obesidade, ela aumenta o risco de doenças graves, né? E de morte também por coronavírus. Por isso é fundamental que sejam tomadas essas medidas aí para melhorar e proteger o Sistema Nacional de Saúde Britânico, que lá é um pouquinho diferente daqui, né? O próximo agora, quem que vai? É você, Nivalda, por favor. Limitar os anúncios Não, de... peraí. Não é você, eu disse você não, é você conduz, mas chama os alunos. eu não consigo perceber quem é que pediu para ler, Couto. Eu não consigo Então aqui pelo meu notebook. Quem que pediu? Quem Depois do pediu? Eduardo? Fui eu, a Laiane. Isso, pode ler, Laiane, o próximo parágrafo. Uma campanha lançada pelas autoridades de saúde britânicas incentivará as pessoas a adotarem um estilo de vida mais saudável e a perder peso quando necessário. Outra Ótimo. pessoa? Então, essa campanha, vocês veem que ela veio das autoridades de saúde, né? Incentivando as pessoas a mudarem o estilo de vida durante esse período da pandemia e perder peso quando necessário. O João falou a questão de a gente não poder sair de casa, mas tem alguns exercícios que a gente pode fazer em casa também, né? E Exato. Tem muitos vídeos no YouTube que tem essas sugestões, né? De aulas de 20 minutos. Vocês já viram, né? Que tem essas possibilidades. Pior que agora, nesse período de pandemia, tem muito mais gente saindo para correr e praticar exercício do que antes da pandemia. Isso, exatamente. Mas se você estiver de máscara, não tem problema. Inclusive fazer caminhadas. Porque minha mãe tem 80 anos e o médico recomendou. Mas por medo, ela acaba não saindo. E isso é ruim, né? Você quer ler agora, Daniel? Foi você que falou? Foi eu que falei, o Vinícius. Vinícius, desculpa. Vinícius, é que a voz aqui é tão difícil de reconhecer, mas você pode ler, Vinícius, o próximo? Posso? É que minha casa tá um barulho meio complicado. As medidas anunciadas incluem a proibição... Só um minuto. Faz parte. Fica tranquilo. Família, eu vou ler agora. As medidas anunciadas incluem a proibição da televisão e publicidade online de comida não saudável antes das 9. Quando é mais provável que as crianças estejam expostas a ela. Assim como a obrigação de restaurantes e redes de delivery a informar o número de calorias em seus menus. Por que será? Oi, desculpa, Nivalda. Não, pode. Para você, Nivalda. Será que se informar o número de calorias em seus menus, isso acontece aqui no Brasil, gente? O que vocês acham? Isso foi proposto lá, né, no governo britânico para eles terem uma noção da quantidade de calorias que as pessoas estão consumindo. E no Brasil, será que isso é feito da mesma forma? Vocês já observaram se nessas redes de fast foods eles apresentam o número de calorias? Mas você acha que aqui no Brasil seria muito necessário colocar calorias nos fast foods? Uma boa pergunta. Por que você acha que não? Porque aqui a gente come bastante, mas não tem tanto costume quanto as pessoas dos países lá em cima, da Europa e, tipo, os Estados Unidos, as coisas da América. Mas não é importante você saber a quantidade de caloria que você está consumindo, a quantidade de caloria diária? Não seria interessante? Bom, sim, faz sentido. Outra questão aqui, gente, por que vocês acham que eles estão colocando essa medida de proibir que a TV publique e publicidade online também, né? Exato. Deixe na mídia até, por exemplo, assim,
antes das 9, não querem que coloquem anúncios, né, sobre alimentos, fast food, né? Por que vocês acham que essa medida foi colocada? Nos Estados Unidos, Porque é um gatilho. Porque o quê? É um gatilho. Para quê? Desculpa. Pode completar a resposta. É um gatilho para o número de obesos aumentarem. Sim, inclusive E aí, entre as crianças, provocar né? mais complicações. Inclusive as crianças, né? Porque é um horário que eles proíbem, que não se pode colocar nada, não se pode postar nada, não se pode, né, postar absolutamente nada antes das 9, porque as crianças, elas estão muito presentes nas redes sociais, nas TVs, então, para a criança, é um incentivo para ela ingerir. Alguém estava falando alguma outra coisa? Quem que era? eu, Isso, pode Eu? falar. Daniel Ferreira, terceiro B. Isso, pode falar. Nos Estados Unidos, não só em ser um gatilho, mas também eles são muito acostumados a comer lanche em qualquer horário do dia. Sim, verdade. É uma Verdade. cultura, né? Uhum. Verdade. Para eles é tipo muito comum tipo você, a por exemplo, comer lanche ou pizza de manhã. Bacon no café da manhã com ovos. Uhum. Quem mais que estava falando? Que falou? Volto, a Rosimeire levantou a mão. Aí eu não vejo nada aqui, tá? Tá. Pode falar, Rose. Então, aqui no Brasil, vocês viram alguma mudança nas propagandas de TV, na Facebook e outras mídias, quanto à alimentação? Eu vi que a propaganda do iFood mostrou que a primeira compra é R$5, ou seja, facilitou esse acesso, essas comidas prontas, a entrega. Exatamente. Então aqui houve o inverso, né? Uma Exato. facilitação também. Por que será que houve esse inverso, Isabelle? Desculpa. Ou qualquer um, né? Eu falei Isabelle porque ela levantou a questão. É porque eu acho que as pessoas têm mais dificuldade, né, de sair de casa, e aí o iFood é uma plataforma fácil de alimento e rápido. Sim. Podemos continuar? Ivalda, sim? Sim, podemos. Próximo? Ok. Próximo. Quem gostaria? Quem gostaria de continuar a leitura, por favor? Bom, eu vou... Continua. Olá. Eu posso ler. Uhum. Os supermercados também terão que achar com os descontos em comidas não saudáveis e não poderão colocar esses produtos em locais importantes de seus estabelecimentos, como na frente de caixas registradoras ou na entrada. Excelente. Então, olha só, essa é mais uma medida, né, que o governo britânico tomou com relação à facilidade das pessoas consumirem mais produtos que não são saudáveis. Então, geralmente, próximo ao caixa de supermercado, eles colocam ali chocolates, salgadinhos, chicletes, balas, guloseimas. Aqui também no Brasil, né, amendoim, várias coisinhas e quitutes, né, que não são saudáveis, que é para você, quando está próximo já de pagar as suas contas, já pega ali um monte de bobagens e leva. Então, lá os supermercados também vão ter que acabar com esses materiais que ficam próximos ao caixas e propor desconto para comida não saudável. Então, por exemplo, às vezes eles colocam assim, leve 2, pague 1, né? Que é para quê? Para você comer e consumir muito mais. Quem poderia ler o próximo parágrafo? Posso ler? Pode, por favor.
Quando você faz uma compra, é justo que tenha acesso às informações adequadas sobre a comida que come, para ajudar as pessoas a tomarem as decisões corretas, estimou Hancock. Isso. Então, quando a gente vai comprar alguma coisa, é importante que tenha as informações. E muitas vezes a informação vem tão pequena letra, não é, gente, que é difícil você enxergar. Vocês lembram quem que era esse Hancock? Ele era o quê? O que ele era mesmo, gente? Quem era ele? Alguma coisa do governo ou da saúde? Não era ministro da saúde, não? Vamos voltar aqui. Ministro da Saúde. Parabéns. Ponto para o Joel. Boa memória, Joel. Rosinha, você quer continuar a conduzir aqui? Eu quero comentar, volta lá na... O quê? Aqui. Aí? É o supermercado aqui, isso. O supermercado. A Couto falou sobre a questão das letras miúdas nas embalagens. Aí eu vou passar uma informação para vocês. Aqui no Brasil, não é obrigatório um fast food colocar as calorias, porque tem uma lei que determina que os produtos industrializados tenha a informação na embalagem, mas essa informação é minúscula. E por isso que no fast food não é obrigatório, porque ele é um produto final. Eu não entendo como final, mas diz que, né? Você vai comer o hambúrguer, mas não sabe a procedência? Também é algo a se pensar, né? Exato. Não, e uma vez eu lembro que eu tinha comprado uma pacote de bolacha que tinha, o negócio veio muito pequeno, você não conseguia nem ler. É um negócio, sabe, muito minúsculo, sabe? Eles tinham que, tipo, colocar uma lei para ter um tamanho mínimo para a pessoa conseguir ver. Exato. Fora os produtos importados, né, que nós compramos também. Quem pode ler o último parágrafo? Eu posso ler. Por favor. Também serão ampliados os serviços do Sistema Nacional de Saúde britânico, dedicados à perda de peso, e clínicos gerais poderão prescrever exercícios físicos aos pacientes, como andar de bicicleta. Isso, então eles poderão prescrever, né, se for necessário. Agora, vamos entender como é que isso surgiu, né? Acho que deve estar no próximo parágrafo. Bora lá? Proline, tá aí? Quem gostaria de ler? Eu posso ler. Posso começar? Pode. Pode. O plano foi divulgado depois que um estudo revelou no sábado que pessoas obesas têm um risco adicional de 40% de morrer pelo coronavírus. Quer continuar mais um pouquinho? Pode ser. O primeiro-ministro Johnson foi internado em abril na UTI depois de contrair o Covid-19. E em várias ocasiões atribuiu a gravidade dos seus sintomas ao seu peso, entre outras coisas. Isso. Então, aqui nós já temos alguns indícios, né? Nivalda, você quer comentar com eles? Com a Aline? Exato. Então, o que vocês acham agora? Agora eu retomo a pergunta que eu fiz lá no comecinho. Esse texto é uma reportagem ou é uma notícia? Eu acho que é uma reportagem. E agora, gente? Professora, eu vou dar meu braço a torcer, é reportagem, porque, tipo, eles colocaram muita informação, né? Notícias eles já teriam falado logo, né? Não teriam se aprofundado muito. Exatamente. A notícia ela é mais rasa, sem tantas informações, né? E de cunho opinativo. Você pode opinar, entendeu? Aí, no caso, não. E as informações, vocês observaram nesses 3 últimos parágrafos que a reportagem, ela apresenta dados, né? 2/3, que representa 63%, 36%, 28%. Então, são informações mais aprofundadas.
A Aline, ela quer colocar um pouquinho desse último parágrafo? Sim. Me Nós não ouvem? discutimos isso. Aline, a gente ainda não discutiu os dois de cima, você pode fazer a discussão? Sim. Pessoal, a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é o seguinte: nós temos aí alguns estudos, né? Ele diz que nós temos aí 40% de as pessoas obesas, ela tem um risco adicional, né, de 40%, então já tem o risco de morrer e ainda aumenta em 40%. Nos próximos dados, né, nós vamos ver aí que nós temos algumas porcentagens. E a minha pergunta para vocês é: como será que eles obtêm esses dados, essas porcentagens? Vocês fazem alguma ideia disso? Eu acho que, por exemplo, nesses 40% de obesos tem mais chance de morrerem. Eu acho que dos óbitos que ocorreu, eles tiram, sei lá, uma porcentagem e vê quantos são acima ou abaixo do peso e aí chegam ao resultado? Que mais? Alguém mais tem alguma opinião? Tem alguma ideia aí? Eu acho que vem do sistema de saúde, né? O Olha, sistema de saúde lá tem os dados do pessoal e faz, né? Ó, uma dica: 40%. Cento é o quê mesmo? Por 100, né? E aí? Entre quantas pessoas chegou esse dado? Por exemplo, o mínimo de quantas pessoas? 100 pessoas. Então, por exemplo, desculpa, Aline, tá? Se você pegar 100 pessoas e ver que 40% eram obesas, ou sei lá, isso aumentou o risco, né? Porque estavam acima do peso. Então, são investigações que você pode ver. Agora, o outro parágrafo aqui, ó. O primeiro-ministro, ele foi internado em abril, depois de contrair a Covid. E em várias ocasiões atribuiu o próprio, tá? O próprio primeiro-ministro. Que lá no Reino Unido, tem a rainha e tem o primeiro-ministro, que é o que cuida dessa parte aí administrativa do país. E ele percebeu que por ele estar acima do peso, ó, ele atribuiu a gravidade dos seus sintomas ao peso, entre outras coisas. E aí, quando foi divulgada essa notícia de que essas pessoas obesas, não sei o quê, ele, né, que é o administrador, tomou essa providência. Então, vejam a importância de uma pessoa do governo tomar decisões importantes que vão beneficiar a vida da população. Aline, volte à matemática, por favor, é com você. Bom, pessoal, quando ele diz assim, ó, 63% dos adultos estão acima de um peso considerado saudável. Vocês acham que eles pesaram toda a população do Reino Unido para chegar a essa conclusão? Ou eles pegaram uma parcela, né, uma amostra, né, um grupo de pessoas e fizeram esse estudo? Um grupo de pessoas. Isso mesmo. E aí, dentre esse grupo, a gente precisa... foi criado algum tipo de escala? Vocês acham que eles determinaram algum tipo de escala para conseguir determinar essas porcentagens? Escala que eu digo, Pro, não entendi a pergunta. Escala que eu digo é assim, por exemplo, nós selecionamos, né, por adultos, idosos, crianças, e nós vamos colocando, por exemplo, quando a gente fala em escala, de tal número a tal número, nós estamos dentre os saudáveis. De tal número a tal número, o sobrepeso.
por idades também. Vocês acham que houve essas, como que eu posso dizer? Eles foram fazendo uma distribuição desses dados para fazer uma análise melhor? Vocês acham que aconteceu isso? Nós não fizemos, desculpa, Aline, nós não fizemos a leitura do último parágrafo, assim, você está falando de idade, sobrepeso e tal, a gente não tinha feito a leitura do último. Então, vamos a ele, então. Quem gostaria de ler? Quem gostaria? Eduardo, Érica, eu vou escolher, hein? Vai na letra... Tô brincando. É opcional, quem gostaria? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vale R$1 milhão de reais. Eu posso ler, prof. Falando em dinheiro, aparece o povo, é isso aí, vamos lá, vamos lá. Chegando na minha frente, deixa eu ler, vai. Aí, já tem briga por ler aí, R$1.000, 1 milhão, vira o mundo, vamos lá então. Tá, quem vai ler então? Lê você. Beleza, então. No Reino Unido, quase 2/3, 103% dos adultos estão acima de um peso considerado saudável, com 36% em sobrepeso e 28% obesos. Segundo dados do governo, 1 em cada 3 crianças entre 10 e 11 anos também tem sobrepeso ou obesidade. Aline, agora pode retomar seu raciocínio com eles, desculpe, tá? Vamos lá. E aí, vocês acham que houve essa separação de dados? Houve uma organização? Como que será que foi feita essa pesquisa? Como que vocês imaginam que seja uma pesquisa, né? Para que eles organizem todos esses dados que eles obtêm? Vocês têm uma ideia de como isso é feito? Eu acho que talvez tenha sido, por exemplo, não uma média, mas, por exemplo, o sobrepeso. Eles separaram o sobrepeso, por exemplo, daqui até aqui para cima. Ou, por exemplo, obeso, daqui até aqui só. Pelo índice de quê? IMC? Isso. Em educação física, geralmente a professora trabalha também com essa questão. O IMC. Uhum. Pode falar, Brenda. Pode terminar. Era o Eduardo que estava falando, Daniel, desculpa. Vinícius? Não, era o Daniel. Era o Daniel. Termina seu raciocínio, Daniel, desculpa, pode falar. Não, mas era basicamente isso. Você completou falando do IMC mesmo. Ah, tá. Porque se você você faz uma conta lá, que acho que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Se der um número X, então tem lá um padrão, né? Que é um peso considerado saudável. Se tiver acima, é sobrepeso. Se tiver mais acima ainda, é obeso. E tem o obeso mórbido, que é aquele que não consegue andar, precisa de ajuda para se deslocar e passa metade do tempo na cama. O risco de morte é muito maior, não é? Brendinha, pode falar. Então, eu não entendo muito bem como isso pode acontecer, mas eu imagino que eles separam por faixa etária e eles vão entrevistando. Eu não sei, mas é isso que me veio pela cabeça. Ou você acha que só uma conversa dá para ele chegar nesse valor? Ou ele tem que fazer alguma coisa para identificar esse valor? Eu imagino que tem que ser alguma coisa. Eu tenho que medir o que das além da pessoas? conversa. Eu tenho que medir o que? Hã? O peso. Exato. O peso e a altura. Certo? Aline, pode retomar, querida. E como eles fazem para adquirir essa... Vocês, assim, eu volto sempre, né? Vocês acham que eles fazem uma tabela, eles organizam os dados, quantas pessoas têm tal peso? Vocês acreditam que seja dessa forma que eles fazem essas pesquisas?
ele tem a quantidade de pessoas que possuem o mesmo peso, que a partir de um determinado valor eles consigam tirar essas porcentagens. É isso que eu queria que vocês me dissessem. Como vocês veem essa questão da porcentagem? Da onde eles tiram esses números, né? Porque geralmente nós vemos aí nas reportagens, sempre aparecem essas porcentagens. E aí fica a questão, mas de onde eles tiram esses valores? Como eles chegaram a isso? E aí está a minha pergunta para vocês. Além do IMC, né, que eles fazem para verificar em qual nível está, se é saudável, sobrepeso, obeso ou obeso mórbido, né, obesidade mórbida, mas para essas porcentagens, será que eles fazem uma contagem de pessoas? Ou eles vão assim, apareceu as pessoas aqui, eu acredito que seja 63% da população que é isso e pronto. Mas não é o que eles já tinham falado antes, de pegar uma amostragem de 100 pessoas? Ou não? Não é 100 pessoas. Olá, então não ajudem é 100 aí, pessoal. Pessoas. Pessoal, valendo Porque, 1 milhão. Vamos lá. Eu posso, agora já vou acabar entrando, né? Vou acabar respondendo. A gente utiliza 100% para considerar a quantidade total de pessoas pesquisadas, tá? Então, se eu fizer, por exemplo, uma pesquisa com 20 pessoas, essas 20 pessoas são os meus 100%, tá? Elas serão os meus 100%. É o total de pessoas que eu tenho contribuindo para a minha pesquisa, tá? Quando eu falo que eu tenho, vamos supor, eu tenho 10 pessoas... Estatística. Então, quando eu falo em 10 pessoas, né, 10 dessas 20, ou seja, eu tenho 50% de acordo com o que eu estou estudando. Então, é isso que eu quero, né, que eu estou tentando puxar. Quando eu falo em porcentagem, eu estou falando em pessoas sendo pesquisadas, eu não estou falando no total de sempre 100, né? A gente tem esse pensamento, eu estou falando sempre em 100 pessoas. Não, estou falando do total. Desculpa, alguém pode autorizar as pessoas a entrarem? Aqui eu não tenho como ver quando eu compartilho a tela, tá? Por favor. Eu tô colocando, professora. Ah, tá. É que ficou apitando aqui para mim, desculpa. Pode continuar, Aline. Tá, gente? Então é o seguinte, quando ele fala em 63%, eles estão falando que 100% seria o total de pessoas pesquisadas. Não foram divulgadas quantas pessoas foram pesquisadas nessa pesquisa, né, que eles realizaram, mas que dentre essas pessoas que foram pesquisadas, 63% delas são adultas que estão num peso saudável, né, considerado saudável. Então, ele não me disse quantas pessoas, mas pela quantidade de pessoas da pesquisa, a grande maioria, né, está saudável. Acima do peso, Aline. Está acima do peso, perdão. Estão acima do peso considerado saudável. E 36% estão no sobrepeso e 28% obesos. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? E aí ele prossegue, 1 em cada 3 crianças entre 10 e 11 anos também tem sobrepeso ou obesidade. Então, se eu considerar, eu posso dizer o seguinte, se eu fizesse uma pesquisa com 3 crianças, pode ser que uma delas tenha sobrepeso ou obesidade. Então, pensando nessa porcentagem, eu teria, as 3 crianças seriam 100%, e uma delas, né, conseguiria compor a minha porcentagem. Então, 1 dividido por 3, eu teria a porcentagem aí dentro do que eu estou em estudo. Certo? Vocês conseguiram entender o que ela explicou? Matemática buga. Eu acho que eles vão falar que não. Tenho quase certeza. Digam, então. Digam, crianças. Pessoas Eu entendi lindas. sim, muito bem.
Entendi. Deu para entender, sim. Pô. Talvez os primeiros ainda tiveram um pouquinho mais de dificuldade, mas depois aí você vai explicar melhor, né, Aline? Sim, a gente vai caminhando. Dentro disso, a gente vai caminhando. Ok. Nivalda, pode retomar, se a Aline não tiver mais nada a falar. Não, Nivaldinha, passa a palavra. Ok, eu vou fazer uma pergunta com relação ao que vocês leram do texto. Vocês acham que as medidas tomadas pelo governo britânico surtiu efeito? O que vocês acham? Todas as medidas. Quais foram as medidas que eles tomaram? Deixa eu retomar aqui a pergunta. Quais foram as medidas que eles tomaram e se essas medidas surtiram efeito? Eles proibiram anúncios e vendas de besteira antes das 9 horas da noite. E agora eu não lembro o outro. Se teve mais um, no caso. Sim. Eu não tô lembrando do outro. Para as empresas de fast food colocarem a quantidade de calorias no cardápio também. Também. Andar de bicicleta por prescrição médica. Com relação à TV? E os descontos? Alguém lembra dos descontos? Descontos de alimentos não saudáveis também. Vocês acham que essas medidas surtiram um efeito para a população britânica? O que vocês acham? Eu posso falar, Nivalda? Pode, claro. A aula é nossa. Tá. É que nesse reportagem, essa reportagem... É reportagem. Alunos, a gente vê algum indício que mostra resultados do pós-medida? É exatamente isso que eu quero que eles percebam. Dá para saber? Então, não mostra, mas eu acho que já dá para ter algum resultado bom. Então, não seria uma boa ideia para investigarmos hoje como está? Sim, pronto. Ou seja, vocês não ficaram curiosos para saber o quanto por cento da população emagreceu? Ou atingiu o peso ideal? Ou ficou numa margem saudável? Eu fiquei bastante curiosa com relação a isso também. Saber se as crianças pararam de ver TV ou se elas reivindicaram e foram para as ruas fazendo uma greve? Vocês não ficaram curiosos? Da greve eu já não sei. Agora, com essa fala da Proconta, eu fiquei mega curiosa. Então. Curioso para saber se as crianças deram bronca nos pais que ficam comprando besteiras. Nossa, que criança linda, né? Vamos continuar então aqui? Pode passar o slide, Nivalda? Pode sim. Tá. E no Brasil? E no Brasil o quê, Pro? Não entendi a pergunta. O que vocês acham? Teve alguma mudança? Ocorreu alguma mudança no Brasil? Como vocês acham que está essa questão da Covid, os procedimentos tomados pelos nossos governantes? Mas em relação ao quê, Pro? Em relação ao peso, em relação às atividades físicas, se foram realmente propiciado à população brasileira algo parecido ou não? Como que está a saúde dos nossos brasileiros? Olha, eu acho que o povo engordou muito nessa quarentena. O povo fica dentro de casa e não tem muito exercício para fazer. Então, muita gente, né, acabou piorando. E assim, eu não ter visto o governo ter feito muita coisa, não. Pelo menos aqui, eu até achei que o que o Reino Unido fez foi bem, né, inovador, assim. Muito bem. Aqui no Brasil, o que vocês acham que foram as filas dos bancos para retirar alguma coisa do governo? Teve alguma coisa assim que eles receberam?
um cardápio de alimentação saudável. Foi todo mundo lá para a fila pegar. Não teve isso, né? Vamos pensar em outra coisa. Foram para a fila do banco receber uma caixinha de leite condensado. Todo mundo para ficar feliz, diminuir a tristeza? Não. O que as pessoas se inscreveram para receber nesse período? Pode falar, Nivalda, desculpa. Não, pode continuar. Auxílio. Auxílio, vamos Auxílio o quê? Auxílio emergencial. Isso. Para quê? Para que esse auxílio emergencial? Para conseguir se manter nesse período difícil, como se fosse um retorno do que a gente já pagou, né, para o governo. Isso. E também quem pôde receber isso? Qualquer pessoa que está empregada e não teve nenhum problema de trabalho. Quem pôde receber isso? Na verdade, tinha umas categorias, né, que fazia a pessoa receber ou não o auxílio. Isso. Então, se a gente analisar, será que a população brasileira é igual à população do Reino Unido? Terá o Brasil muito mais obesos do que o Reino Unido? Ou será que no Brasil o problema é o oposto? Não percam as sugestões dos alunos. Podem falar. O que vocês acham? Em comparação Eu tenho quase certeza que aqui é pior que o Reino Unido. Em questão à obesidade, né? Você acha? Você acha? Eu tenho certeza. Eu acho que não. Olha só. Eu não entendi. Vamos analisar, olha só, pensando. Aqui as pessoas receberam auxílio porque não estavam conseguindo comprar alimentos. Se a gente for aqui na região ou numa localidade, uma comunidade em que as pessoas têm mais dificuldade de emprego, saúde e saneamento, elas estão gordinhas? O que vocês acham? O Gabriel disse aqui que eu acho que depois dessa quarentena nós vamos ter mais obesos do que o Reino Unido. Ele acha que sim. Será? Okay. Eu acho até que a gente vai ter bastante obeso por conta do fast food, né, gente? Exato. Mas quando a gente vê aqueles programas de... Como é que chama lá? Não sei como é que chama. Acima do peso, não sei o quê. Sobrepeso. Aqui no Brasil também tem alguns programas assim. Mas como o Daniel tinha falado antes, nos Estados Unidos, a cultura deles é uma alimentação muito pobre em nutrientes e rica em gordura. Então, eu acho que nos Estados Unidos, nos países mais desenvolvidos, que eu acho que é o que ele estava dizendo, tem muito mais pessoas obesas. Aqui também a gente tem, e certamente aumentou, né? Eu posso falar por mim, que eu engordei. Também posso falar por mim. Eu engordei, oh my God! Aqui em casa também. Eu também engordei. Fala, pode falar. Eu assisti um documentário que chama Revolução dos Alimentos. E era um chefe de cozinha do Canadá falando que os brasileiros eles estão tendo uma alimentação equivalente aos canadenses, que é rica em gordura e poucas verduras. Então, o índice de obesidade aqui no Brasil vai aumentar mesmo. Com certeza. A Brenda colocou uma questão aqui, eu vou pedir para você explicar, Brenda, aqui para nós. Você pode ligar o seu microfone? Então, a gente, como a senhora disse, que lá fora são poucos nutrientes, né, nos alimentos, porque eles basicamente já estão acostumados com isso. Basicamente, o café da manhã, eles é o quê? Bacon, que a gente vê sempre nos filmes. Aqui, a gente sempre vê pessoas acima do peso, só que a nossa alimentação basicamente é um pouco saudável, porque a gente mistura o que não é com o que é. Então, quem tá acima do peso, basicamente come bastante coisa saudável. Quem tipo, que é magrinho, barriga de dente, come besteira e não engorda. É estranho, né? É o magro de ruim. Não Prazer eu. Sim, tem razão. Nós levantamos essa questão do auxílio emergencial, que foi aqui colocado para os brasileiros, porque em contraponto ao que aconteceu no Reino Unido, a gente poderia analisar que se aqui, a Pro Nivalda pode complementar,
Qual seria a notícia aqui? Se a gente fosse escrever, não é, Anivaldo? Sim, sim. Mas será que não seria interessante eles escreverem, Couto? Eles se posicionarem? O que você acha? Não, eu acho até que eles poderiam fazer uma reportagem, talvez, com os resultados do que aconteceu na Inglaterra, porque eu estou extremamente curiosa para saber o que aconteceu lá. Eu também, muito curiosa. Eu gostaria Pro, posso falar uma coisa? Pode. Então, em relação a isso que a gente está falando aqui no Brasil, a gente tem que levar em conta também que as comidas mais saudáveis aqui são bem caras, né? Teve uma época em que meus pais entraram numa dieta regrada, que só podia comer as coisas certinho, a nossa despesa de mercado era absurda de cara. Meu pai até falava que o governo quer manter o povo gordo porque não tem condição de comer saudável assim, muito caro mesmo. E a gente sempre morou em 3 pessoas, no caso eu, meu pai e minha mãe. Quando a gente entrou nessa dieta regrada, parecia que a despesa de mercado era para uma família de 6 pessoas, e a gente comprava assim, coisas que não duravam nem um mês, sabe? Sim. Então, assim, aqui o acesso mais fácil é a comida porcaria que a minha mãe fala, né? Que é o fast food. Tanto que o iFood já tem, alguém falou aí que a primeira compra já sai mais barato, e fora que o iFood disponibiliza cupom de desconto a todo momento, né? Então a gente é impulsionado aí pelo que não é saudável, que já é caro, porque o que é saudável é muito mais caro e não é todo mundo que tem acesso a isso, né? Verdade. É a Dara que está falando? Isso, eu mesmo. Isso. Então reconheci pela voz. O que a gente percebe é isso mesmo. Eu também estou nessa dieta aí, é bem complicado. Mas é uma questão de cultura, porque quando você tem pouca venda, o produto ele fica mais barato ou mais caro? Ou quando você tem muita procura e falta o produto, ele fica mais caro? Fica mais caro, né? Isso, que aconteceu com o arroz, não é? Principalmente que o real tá caro. Isso, E o em dólar relação também. ao dólar, né? Comparação. Comparação Sim. ao dólar, né? Agora, se a gente pensar, por exemplo, as pessoas aqui no Brasil, elas se alimentam, como a Dara falou, desses alimentos saudáveis, é pão integral, é queijo branco light, ricota, a gente come isso? Não. A venda no supermercado desses alimentos, ela é muito baixa. Isso também faz com que o preço aumente. Então, a gente tem que entender, talvez a Aline fale com a gente sobre um pouquinho mais sobre isso, ou a Rosimeire, não sei. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas são questões que a gente precisa analisar e investigar, não é? Olha quantos pontos que vocês poderiam investigar, né? Quantas questões que foram lançadas que vocês poderiam investigar. Pode ir para o próximo slide? Pode sim. Tá. O que você tem comido durante a quarentena? Sua alimentação nesse período mudou? A minha continua a mesma, né? Continua a mesma? Joel? Pessoas, só um minutinho, Couto. Vocês estão conseguindo me ouvir? Está chovendo muito aqui, tá? Sim. Está fazendo bastante barulho. Eu acho que está atrapalhando mais você do que a gente aqui. A gente está ouvindo bem. Podem falar, amores. A minha alimentação mudou. Entrei na dieta. Para emagrecer? Porque então primeiro aumentou o consumo de alguma coisa, ou não? Oi? Pode falar, Anivaldo. Você aumentou o consumo de algum alimento? Você comeu mais? O que foi que aconteceu? Para entrar na dieta ou a minha mudança? Na mudança, sim, vocês estão perguntando. Para entrar na dieta, eu queria saber. Eu tô começando a comer mais coisa verde. Antes eu não comia tanto, não era tão apegada. Aí já foi uma mudança. Uhum. Bom, eu estou com algumas mãozinhas levantadas. Eu não consigo ver nada, Anivaldo. O Eduardo. Vai pela ordem, então. Então, Sofia.
Então, o que andou mudando aqui em casa mudou, na verdade, para pior, porque tanto eu quanto minha mãe somos duas formiguinhas. Que é essa que vos fala, Nivalda, mãe da Sofia. Sim. Somos muito formiguinhas. Então, estando em casa toda hora, é sempre um docinho que a gente está procurando. Então, acabamos engordando uns quilinhos, né? Uhum. Então, a sua alimentação mudou na quarentena? Mudou. Podemos... Alguém mais? Quem é o próximo aí é o Nivalda. A Érica. Érica, diga. É o Eduardo, depois a Érica e a Micaela. Tá, peraí. Não, só fala o próximo. Calma. Um de cada vez. Quem é o próximo que vai falar, então? Eduardo. Posso falar? Oi. Na verdade, eu não sei, eu acho. Não, pode falar, pô. Desculpa. Não, pode falar, você começou, pode terminar aí. Diga, beleza. Caio. Na verdade, tipo, não sei, velho. Acho que eu tô comendo mais, velho. Engordei uns quilinhos, pô. Então, tá comendo mais. Então, a sua alimentação mudou durante a quarentena. Diga, Eduardo. Não, igual uma pessoa que tinha falado da dieta aí, né? Eu achei viável começar uma também, até porque nesse meio tempo, como eu trabalho com doce, acabou que, né, que eu engordei um pouquinho, né? Aí acabou que saía uma coisa na cozinha, eu ia ter que ir lá provar, entendeu? Tinha que, às vezes eu ganhava um cafezinho, essas coisas tudo. Então, né, igual eu encontrei com a sua mãe lá, então foi bem isso, entendeu? Acabou que... Minha mãe? Sim, sua mãe. Olha só, minha mãe. Ela não te contou? Não? Não, acho que eu ainda não encontrei com ela. Depois disso. Então, certo. Foi no sábado, tá? Tá. Ainda não a vi. Então, aí foi bem isso, né? Eu comecei nessa dieta, né? Até porque se eu ficasse só vivendo, tipo, vamos supor, eu comia o doce uma vez ou outra. Mas se eu não maneirasse até mesmo dentro de casa, era capaz de, né, causar problemas futuros, mas por isso mesmo que foi bem viável entrar numa dieta. E foi bem assim mesmo que eu comecei. Ótimo. Quem é o próximo aí, Nivalda? Érica. Érica, diga, Flor. Então, nessa quarentena, aumentou, sim, um pouco mais de besteira, sim, mas, porém, não deixou de consumir frutas, verduras, essas coisas. Porém, eu achei que eu ia engordar, né? Porque eu sou uma formiguinha. Eu e meu pai, a gente ama doce. Nunca vi uma coisa assim. E, tipo, eu achei que eu ia engordar. Eu tava até querendo ganhar um pezinho, mas eu só ganho 100 gramas e perdo 100 gramas. Então... meu Deus, essa é a famosa magra de Mas... mãe. Exatamente. Exato! E, tipo, todo mundo aqui engordou, menos eu. Se bater um vento, eu saio voando. Então... mudou isso, assim, basicamente. Meu pai começou uma dieta, minha mãe mais ou menos, e minha irmã, ela não tá nem aí. Então, foi mais ou menos isso. Então, eu não fiz questão de mudar, porque eu tô querendo ganhar peso, mas eu não ganho. Mas eu tô deixando... Ele é mais eu tô tentando deixar de comer doce. Tô tentando, mas é difícil. Tá certo. Quem é o próximo aí? Mirela. Então, minha alimentação já estava bem regrada antes da quarentena. Então, durante a quarentena eu só mantive. Ótimo. Ou seja, a mudança não foi muito grande. Eu só consegui acertar meus horários. Excelente. Parabéns. Quem mais? Dara? Aqui em casa mudou porque a gente come demais. Durante a quarentena a gente tá entediada e toda hora vai pra cozinha inventar alguma coisa. Ou então pede besteira, porque como eu falei, a gente não pode ver um anúncio do iFood que a gente quer. Eu aprendi a cozinhar algumas coisas, minha mãe também gosta muito de cozinhar, então aprendeu a fazer algumas coisas novas, então aqui em casa todo mundo engordou. Todo mundo maior. Ótimo. Ótimo não, né? É uma consequência. É ruim. Mas o bom é que a gente come, aqui em casa a gente não tem dificuldade para comer coisa saudável, que eu falei, a gente mistura bastante, tanto coisa que não é como coisa que é. A gente sempre gostou muito de salada, de verdura, mas a gente aumentou o que a gente tá comendo, porque a gente não para de comer, toda hora tem um na cozinha. Verdade, Dara, verdade. Acho que isso é um pouquinho também de ansiedade, né?
A gente Com acaba, certeza. né? Tem mais Com alguém? certeza. Às vezes eu entro na cozinha e minha mãe fala, sai daqui que você não tá com fome, só tá entediado. Gente, Beba água quando pensar que quer comer. É isso que eu ia falar. A água é aliada. Tem mais A alguém nossa aí, Nivalda, querendo Parece falar? minha Não. mãe. É. Não, Não? pode passar para a próxima. Tá. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, que eu observei. Diga, quem chamou? A Dara? Brenda? Dara, Brenda? Diga. Pro, Fale. pode falar? Pode. É Isa? Não, é Laura. Ah, Laura. Desculpa, Laura. É difícil eu reconhecer a voz que eu não tô vendo vocês aqui. Pode falar. Eu faço dieta também. Você faz dieta? Mas você começou depois da pandemia ou já fazia antes? Já fazia antes. E na pandemia, você acha que você começou a comer mais ou continuou comendo igual? Normal? Normal. Ok. Muito bem. Eu só queria colocar uma questão para eles antes de mudar, Nivalda, que se eles perceberam que aqui a maioria vamos dizer assim, consegue perceber que está acima do peso e toma uma atitude, né? Diferente do que aconteceu, o que a gente observou na reportagem lá do Reino Unido, que precisou vir uma medida do governo, né? Questão número 2. Tem algum alimento que passou a fazer parte da sua rotina? Ou algum alimento que saiu do seu cardápio? Alguém quer falar? Tem algum alimento que passou a fazer parte da sua rotina? Eu acho que eles já responderam, né? Já, Mais né? ou menos. Eu acho que sim, na questão anterior. Isso, a questão... Sim, eu queria falar um muito interessante. Mas pode falar. Queria falar um. Ó, o pão de forma, no caso integral, é o que entrou na minha rotina bastante assim, que é simples, que no caso é só a massa, mesmo que ela passe a ser integral. E o que realmente saiu da minha rotina foi o Kit Kat. É uma coisa que eu gostava muito, comprava muito, entendeu? Excelente. Tirou o chocolate e colocou o pão integral 100%? Isso. Não que uma coisa tenha a ver com a outra, mas é dois alimentos, entendeu? Sim, perfeito. Parabéns pra ele, que eu nunca vi um bichinho gostar de Kit Kat. Pois é, verdade. Não é verdade. E você, Érica, o que entrou, o que saiu da alimentação? Na minha rotina, depois que eu tive uns probleminha de saúde aí, né, fui pro hospital e tudo, a minha rotina entrou ovo cozido e beterraba. Ai, meu Deus do céu. E... Sério. E eu tô tentando tirar, assim, leite de caixinha. Eu tô tentando evitar tomar ao máximo, assim. Certo. O Gabriel falou aqui no chat que para ele entrou o café da manhã. Eu acho que ele não era acostumado a tomar antes, então. Tem alguém aqui que ia para a escola em jejum e agora toma café da manhã todos os dias também? Boa pergunta. Eu fazia isso. O Gabriel disse que não tomava antes. Eu também. A Às Brenda vezes. também. A Brenda também. Muita gente saía sem tomar café, né? Sim, porque comer de Não manhã é dá muito fome. professora. É 5 da manhã, a gente tem que tomar café, não dá não. Aí vocês ou passavam na Nice e encomendavam o lanche, ou ia ver o que tinha na merenda. Na verdade, eu não Exatamente. comia. Você não comia, Mirella, o dia todo? Eu só ficava tomando água na escola. A Brendinha disse que juntava fome para comer na merenda. Mó saudades. O dia que era estrogonofe, então, né, gente? Oh. Nossa! Ai. Professora. Oi. No terceiro ano, né, quando no caso eu entrei pro terceiro, eu comecei a fazer uma coisa, tipo, muito, mas muito errada, que era não comer literalmente nada na hora do intervalo, porque eu não sentia fome. Então, eu não ia comer, por exemplo, só por comer, eu não sentia fome de verdade, entendeu? Mas Nem você tomava merenda. café em casa? Sim, eu tomava café em casa, eu não sentia fome. Aí eu comia o quê? Quando eu chegava em casa, entendeu? Ó, tá dando fome por aqui, o pessoal tá falando aqui no chat. E a Érica falou que o macarrão da merenda era bom, a Brenda disse que as almôndegas, Nossa Senhora, delícia. Uma vez eu peguei trauma do arroz com ovo mexido, porque eu senti um gosto de alho que, nossa, eu nunca mais quis comer na merenda. A Brenda disse que começou a comer no segundo ano. Também não comia, Eduardo, ela disse. Vocês lembram daquele dia que serviram, acho que era estrogonofe de ovo?
Um cardápio alternativo? Estrogonofe de ovo? Nossa, era uma delícia, Pro. Uma Nossa, o delícia. que é isso, Pro? Que dia foi esse que eu perdi? Era delícia, né, Brenda, que tá falando? Ó, Não, era muito vamos bom. para a terceira pergunta. Já falamos da merenda da escola, estamos com saudade da tia da merenda. Coloca mais uma conchada de frango. Vocês já viram aquele menino? Tu rateou, tu perdeu. Quando a tia saiu, eu fui lá e coloquei mais 2 conchadas de frango de galinha. De quê? Sei lá o que era. Vamos lá. O que você tem sentido... Desculpa, Nifalda. Pode. Pode? O que você tem sentido falta nesse período? Teatro, cinema, parques, a merenda da escola. Cinema, com certeza. Porque a gente, eu e minha mãe, a gente ia toda semana. Ai, que delícia. Tudo isso. O que mais, gente? Podem falar. Dar Nossa, rolê eu no sinto shopping falta com os dos amigos. amigos. Isso, né? Dar rolê no Amigos. shopping. Eu fui, acho que semana passada, para dar uma alegrada, mas não é a mesma coisa, tá ligado? Você Não, tá não é. com os amigos, eu tenho falta do clube. Acampar, meu Deus do céu, nem se fala. E outra que você vai sozinho não é igual, né? O Gabriel tá falando aqui de sair pro shopping, cinema, de encontrar as pessoas, né? E não precisar usar essa máscara, que é tão complicado, né? Eu percebi que às vezes que eu ia pro centro comprar alguma coisa, a Brenda tá com falta de ir pra escola e pro curso. Eu sempre dava um jeitinho, tipo, eu entrava no shopping, às vezes falava, vou tomar uma casquinha. Eu descobri que era uma estratégia minha para tirar a máscara. Não era que eu tava com fome ou eu precisava tomar uma casquinha, não, era só para desculpa, porque se tiver comendo, você pode ficar sem a máscara uns minutinhos. Bom, mas então, todo mundo sentiu falta disso. Parques, teatros, cinema, ó, claro, né? Sair com os amigos, o Gabriel Félix está falando. Saudade de ir pra Liberdade, né, também. Ir pra Liberdade. E da escola também. Eu gostava da rotina. É boa a rotina, né? Também. Era o momento de me livrar de casa. Exatamente. A fuga, né? Ok. Vou passar para o próximo, tudo bem, Nivaldinha? Pode sim. E agora? Se a gente pensar que a fome, ela pode ser de várias maneiras, não é? Exato. Eu posso ter fome de alimento, eu posso ter fome de sair de casa com os amigos. Posso ter fome de cultura. Você tem fome do quê? Chegamos aqui, então, ao nosso tema do projeto, né? A nossa pergunta que não quer calar. Você tem fome do quê? Então, agora nós vamos... Deixa eu ver qual é o próximo slide, que eu não me lembro, Nivalda. Vamos ouvir uma música, tá bom, pessoal? Isso. Deixa eu parar aqui de compartilhar essa tela. Pra gente ouvir uma música. Já parei de compartilhar, né, amores? Mas enquanto isso, vocês têm fome do quê? Vamos refletir sobre isso. Eu vou colocar a música e depois a gente volta a conversar, tá bom? Não sei se vocês conhecem essa música, mas a gente vai pensar sobre o que ela diz, né? O que a letra diz. Se faz algum sentido para nós. A Pronivalda quer ir falando aí sobre a tarefa que vai pedir para eles, enquanto eu abro aqui o YouTube para pôr a música, Pro? Posso sim. Tá. Você quer dizer a minha tarefa ou a tarefa de todos? Vou falar sobre a minha. Não, a sua tarefa, a tarefa do artigo, desculpa, da reportagem sobre... Tá? Sim, na realidade, a minha cabeça deu algumas voltas, né? E aí eu vou propor para vocês, para que vocês possam produzir. Eu pensei na reportagem, depois eu pensei numa notícia, né? Numa notícia que é algo mais sucinto. E por último veio à minha mente uma campanha publicitária online. Eu vou deixar para vocês optarem. Eu vou deixar a escolha de vocês. De fazer, no caso, a investigação sobre a notícia, sobre a notícia do Reino Unido, né? Vocês investigarem e escreverem uma reportagem em relação,
ou fazer uma campanha publicitária também online, também relacionado à questão alimentar. Vocês podem seguir o caminho que vocês acharem viável. No caso, eu proponho a vocês a campanha, neste sentido da campanha, seria uma campanha publicitária online de comida saudável. Eu não quero, eu quero fazer a reportagem a respeito do Reino Unido, do que vimos no Reino Unido, enfim. Ou eu quero escrever uma notícia, fica a critério de vocês, tá bom? Eu dei um leque aí de escolhas, né, para vocês optarem. Pro, depois vocês mandam, por favor, o link dessa reportagem que vocês mostraram pra gente? Mando sim, pode deixar. Eu vou fazer assim, eu vou pôr... Isa, se você quiser, depois eu ponho no seu individual, eu encaminho no seu individual, mas eu vou encaminhar no grupo. Pode ser? Pode ser, no grupo já tá bom. Ai, ok. Obrigada. Nada. O que vocês acharam da proposta de trabalho? Eu gostei, eu vou gostar de investigar sobre a reportagem. Eu tinha certeza que você iria para essa. Enquanto você estava falando aí, eu já estava procurando, já até achei essa informação aqui na internet já. Eu estava procurando ver qual era o resultado final, mas. Mas não dê spoiler, não, por favor. Tá bom. Couto, o seu microfone está fechado. Não dê spoiler. Será que as meninas querem falar? Será que as meninas querem falar alguma coisa? A Aline, a Rose, propor alguma atividade? Eu acho que agora é a hora da música, Nivalda. Tá, ok. Desculpa, perdão. Imagina. É porque senão a gente vai ficar muito... Vai se estender muito, né? Horário, né? Isso. Ai, cadê a tela? Não, gente, peraí, tá? Deu ruim aqui. Onde está a janela compartilhada? Vocês estão vendo a tela da internet aqui? Ou não? O do YouTube? Não. Eu acho que é do chat. Então. Do chat. Não. Vamos de novo. Aqui, se a gente não coloca direitinho, tem que incluir o som. E agora vai. Aqui. Acho que eu não consegui de novo, quer ver? Entrou no texto, né, gente? Não sei por que acontece isso. Vou deixar isso aqui. Voltei, eu caí. Fala assim, eu ia falar de você agora. Perceberam que eu caí, né? Vamos lá então para a música? Tá sem som. Tá sem? Tá. Vocês têm que me avisar, amores.
Tô voltando. Eu acho que eu peguei uma música, o vídeo tá muito antigo. Tá dando para ver alguma coisa? A imagem, tremido. a imagem vídeo. está um pouquinho ruim. A imagem tá ruim, né? Eu vou pegar Sim. outra, que aquela ali tinha o clipe. Eu achei que seria bom a gente ver, mas tá péssima a imagem. Então, vamos ver uma sem clipe mesmo, tá? Vamos ver no natural. Aí, volta para cá, vamos compartilhar novamente. Incluir o som, eu esqueci, gente, perdão. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Diversão e arte, a qualquer parte. Diversão, balé, como a vida quer. Desejo, necessidade, vontade. Necessidade, desejo, necessidade, vontade. Necessidade. Ótima. E aí, o que vocês acharam? Da letra da música, da letra. Vamos compartilhar a tela voltando
Vocês estão aí, pessoal? Alô? Cadê todo mundo? Silêncio? Nossa! A música é muito antiga? Vocês entenderam a letra? Deu para pegar alguma coisa? Eu achei ela bem atual, apesar de ser antiga, que a gente não aguenta mais a quarentena. Já deu, a gente quer viver. É isso mesmo. Isso mesmo, Isa. E olha só que ele falava assim: bebida é água, comida é pasto. Você tem Vocês fome? entenderam? Vocês entenderam essa relação do pasto com relação à nossa comida? Por exemplo, para nós que comemos, vamos dizer assim, tá? Carne e pasto, que relação tem isso daí que ele coloca? Conseguiram entender ou não? Não? A vaca, os gados, né? Na verdade, eles comem pasto, eles vão pastar, né? Você leva eles para pastar. É como se a gente estivesse comendo o quê? Bebida, água, comida, pasto. Nós estamos comendo o pasto do gado. Então, quando a gente come a carne, a gente está comendo parte da cadeia alimentar, não é isso, gente? Né? E uma outra coisa que ele fala, não sei se vocês perceberam, que eu achei que é importante destacar, as necessidade, vontade, desejo, ele não fala só de fome de comida, né? Ele fala do quê? Balé. Ele fala da fome dos prazeres da vida. Exatamente. Que Muito combina bastante com o que a gente está vivendo, né, agora. Então, essa música se chama Comida, é do Titãs. Titãs tem umas letras de músicas, assim, bastante reflexivas. Tem uma outra que chama Televisão e que é muito bacana também para vocês trabalharem, talvez a gente traga em algum momento. Mas essa da comida, ela enfatiza bem o que a gente quer falar nesse projeto que é intitulado aqui, ó, Você tem fome do quê? Então, a nossa fome, ela vai muito além daquela necessidade de nos manter alimentados e nutridos, né? Especialmente nesse período de pandemia. Alguém quer falar alguma coisa? E o que dá a vitalidade pra gente, a energia, é viver mesmo, não é só alimento. Exato. São as experiências. As experiências. Ó, que linda. As experiências da vida Ai, é que filósofa. fazem... filósofa, né? E constrói a nossa história, né? É o que a gente vai levar dessa vida, né? Então, eu acho que é extremamente importante isso. Agora a gente quer propor para vocês a nossa questão de pesquisa. Meninas, estão todas por aí, né? Sim, sim. A Nivalda, a Rosinha, a Aline. A nossa questão de pesquisa nesse projeto é levar vocês a refletir sobre o que fazer. Desculpa, Couto. Pode falar. Pode continuar a sua linha de pensamento. Tá. Identificamos quais são os impactos da pandemia? Nós conseguimos identificar isso? Nas nossas vidas? Principalmente da alimentação. Sim, olha, alimentação. Que mais? A obesidade, a necessidade de quê? Os desejos, necessidade, vontade. Vocês acabaram de falar agora há pouco. Ir para a escola, comer a merenda, sair com os amigos, não é? Tudo aquilo que a gente deixou de fazer, né? Então, não é só com relação ao alimento, correto? Convívio social, né? Então, os impactos da pandemia na nossa vida levou a gente a ficar dentro de casa mais tempo, ficar mais tempo... Ó, tem gente querendo entrar. Ficar mais tempo no convívio familiar, ou no trabalho, né? Ou no trabalho remoto, toda essa questão. Aí vem a pergunta, pode falar, Nivaldo. O que fazer para minimizar os impactos da pandemia? Vocês conseguem pensar numa forma de diminuir esses impactos nos vários níveis? Então, seja ele no social, financeiro, político, saúde e alimentação, familiar, as relações. Volta para cá, você não estava dando spoiler, não. Então, a gente precisa que vocês pensem, essa atividade ela pode ser feita em dupla, trio, ou grupo em até 4 pessoas, ou individual, porque tem pessoas que têm mais dificuldade de trabalhar em grupo, mas a gente precisa que vocês proponham uma forma de diminuir esses impactos.
Vocês querem conversar sobre o assunto um pouquinho, falar sobre isso, o que poderia ser proposto? Anivalda, se quiser complementar, pode falar, tá? Não, tá ótimo, Couto. Aline, Rose. Quer falar algo, não? Vocês estão entre nós? Estou aqui. Estamos presentes. Aline, digam, falem. Alunos, alguma ideia? O que a gente pode fazer para minimizar? Nossa, professora, mas com tanto problema, você vem e joga essa para nós? Bate, legal, né, vocês? Falem aí, reclamem. Digam, não é possível minimizar. É ou não é? Então, nós vamos dar ideias. Nós vamos ajudar vocês, se tiverem com dificuldade de pensar. Dara, Isa, Brenda, Gabriel. Quem mais está aí? Deixa eu ver. Vou chamar todo mundo aqui agora. Vinícius. Pro, então. Ah. Eu acho que colocar a culpa só no indivíduo, eu acho um pouco cruel, porque às vezes o governo, como no Brasil, não dá tanto apoio como área de lazer, mesmo que esteja com distanciamento social. Não, às vezes a infraestrutura de algumas casas não são legais. Mas, sei lá, eu acho que meditação ajudaria, não sei. Fazer o quê? Autoconhecimento. Meditação? Meditação, autoconhecimento. Acho que ajudaria nos hormônios aí. Tá. Então, pensa o seguinte, ó, Isa. Imagina que você vai montar um grupo aí, uma equipe. Vocês vão ter que pensar numa forma de fazer isso. Vocês acham que seria, sei lá, uma proposta? Ah, então nós vamos fazer tem um parque aqui, uma praça, eu sei alguma coisa de meditação, eu vou ver na internet, eu vou aprender no YouTube, e nós vamos fazer uma meditação 3 vezes por semana ali no parque, essa é uma forma de minimizar os impactos, você acha? Sim. Isso. Então, outra pessoa pode ter uma outra ideia. Que outras ideias vocês teriam? A gente precisa que vocês pensem nisso, para que vocês possam escrever essas ideias, né? Pode ser tentado, a gente pode ser uma coisa que seria colocada em prática, mas nesse caso não, porque nós não podemos sair, estamos em quarentena ainda. A quarentena que não é 40 dias, já dura vários meses. Mas, pensando nessas questões, que possibilidades, que coisas nós podemos propor para minimizar esses impactos da pandemia? Que ações eu poderia pensar? Eu vou voltar para lá, para nossa tela. Eu acho também, Pro. Oi? Eu acho também que seguir direitinho a quarentena, acho que minimizaria mais esse período todo o ano inteiro, que a gente ficou preso dentro de casa. Então, seguir direitinho, acho que a gente ficaria menos tempo em quarentena, óbvio. Seguir as orientações, é isso? Pessoal, vocês têm mais alguma ideia que poderia ser feito para diminuir esses impactos da pandemia? Que ações vocês poderiam fazer? Mas não ações individuais, ações coletivas, como a Isabelle falou. Érica, tem alguma ideia? Você que é dos patrulheiros, é isso? Não. Acho que falou. Pronto, me chama de patrulheiro de novo, que eu não te amo mais. Ela não é escoteira, ela não é patrulheira, ela é... Desbravadora. DBV, Desbravadora. DBV. DBV? É a abreviação de desbravador. DBV. Eu sei que BV era um negócio que nunca tinha beijado. Agora DBV, vou lembrar. Beleza. Ah, você é BV? Não, eu não sou BV. Aí não sou mesmo. Muito bem, desbravadora. Então, desbravadora, você tem alguma ideia do que fazer para minimizar os impactos da pandemia? Assim, eu vou dar um exemplo que a gente já faz assim, né? Tipo, a gente deu uma parada, né, por conta que o pessoal voltou a trabalhar, assim. No fim de semana, que no caso seria ontem, a gente reúne, sabe, crianças, até gente da nossa idade e tal, a gente dá aulas sobre curiosidades, amarras, a gente dá dúvida de quem, exemplo, tem primeiros socorros, que é uma área que eu
que eu me apaixonei bastante sobre primeiros socorros. Eu aprendi também internet, fake news. A gente trabalha, é basicamente isso que a gente faz aqui, só que de uma maneira diferente, sabe? E teve uma que foi num evento que eu fui domingo retrasado. Eles estão dando aula de inglês para quem quiser aprender. A gente se reúne no sábado e as pessoas interagem ali, aprendem a conversar. Eu acho que isso é um modo, né, de você se familiarizar assim, com pessoas que estão distantes, que não pode, né, ficar próximo assim. Eu acho que isso é uma maneira legal. Certo, muito bem. Alguém mais tem alguma proposta, alguma ideia? E o nosso próprio grupo é um meio de, mesmo que seja conexões digitais, é um meio da gente estar mais perto. Exatamente. Então, eu posso até te responder, Isabelle, que esta proposta de projeto que a gente tem aqui com vocês é uma forma da gente minimizar os impactos que vocês têm com a pandemia e nós mesmas, tá? Da gente não enlouquecer. Para não enlouquecer. E essa semana a gente não teve aula no Teams, mas a gente volta semana que vem, porque essa semana vocês têm 2 provas para fazer. Mas voltando aqui à questão, vocês acham que é possível vocês formarem um grupo, ou dupla, ou trio, e tentar propor alguma coisa para minimizar esses impactos da pandemia? Me digam. Sim. Ou é viajar na maionese? Sim? Rosimeire? Pode sim, porque eles, ó, a ideia da Érica é boa, da Isabelle, eles podem, se, por exemplo, juntar um grupo que cante ou toque um instrumento, já é uma maneira de minimizar. Você pode montar um grupo que conte histórias para crianças ou idosos, ou um bate-papo. Até a meditação da Isabelle está valendo, que ela mesma pode. Os professores de meditação, tá, Isabelle? Vocês podem também pensar em coisas, sei lá, maiores, que envolva o seu prédio onde você mora, as pessoas. Vocês conseguem pensar em ideias assim? O que poderia fazer para minimizar esses impactos? Acho que um roteiro também de alimentação, nada tão regrado, mas tipo, dê opções para as pessoas. Isso, um cardápio mais saudável, né? Uhum. Poderia ser. E colocar nessa tabela também os insights. Por exemplo, quando você está estressado, não vá à cozinha. Alguma coisa assim. Exato. Muitos cantores, compositores, né? Eles tiraram um tempinho da vida deles para postar, né? No YouTube, fazendo as lives, enfim. Justamente para quê? Para minimizar os impactos da pandemia. Os personal trainers também postaram, né? Enfim, tem várias ações que dá para realizar, mesmo dentro de casa, né? Dá para fazer algo bem bacana, um projeto bem bacana. Joel, sim. Joel, tá por aí? Joel? Será que ele caiu? Você consegue ver se ele tá aí? Não? Peraí que só um minutinho. Que eu ia só comentar que ele fez um podcast. E aí a minha pergunta era o seguinte: será que através de um podcast a gente pode minimizar os impactos da pandemia? O que vocês acham? Eu posso eu posso trazer algum tema que tenha alguma relação com isso, né? Então, em vista da dificuldade que vocês estão tendo, eu acho que é importante, né, meninas? Nivalda, Rosinha e Aline, a gente mostrar para eles as possibilidades? Sim. Todo mundo concorda? Alguém se concorda? Fale agora, Cádio, para seria bem bacana, A Teacher Ivanice fez um podcast? Podcast? Sim, a Teacher Ivanice fez.
podcast. Isso. Pedi para vocês, né? Isso, eu estava sim. perguntando para o Joel, porque ele fez para mim a aula de biologia, ele montou um podcast, e foi bem bacana o podcast dele falando sobre as questões de saúde e tal. Então, aqui nós vamos colocar, mas vocês vão buscar as próprias, as ideias de vocês, tá? São Então, apenas sugestões. São sugestões do que fazer, algumas formas que vocês podem fazer para depois apresentar esse trabalho. Tem pessoas pedindo para entrar, gente. Eu estou atenta, Couto, pode ficar tranquilo. Ok, então aqui, olha, algumas sugestões de proposta para vocês. Rosinha, quer falar como seria essa ação social? Aí cada uma vai explicando um pouquinho, pode ser, gente? Pode. Então, a ação social seria uma campanha mesmo, exemplos, como já foi falado, né? Outra coisa que eu pensei agora, se você pegar um grupo de crianças e ajudar ele a fazer a lição, é uma campanha de motivação ao estudo. Ou você ajudar um grupo de idosos, ter uma conversa pela rede, é uma ação social. Perfeito. Fanfic, Nivalda. Então, a fanfic é como se fosse... um diário, vamos dizer assim, como um diário, mas um diário decorativo, entendeu? Então, na fanfic, ela te dá a possibilidade de construir textos literários e não literários. Você pode utilizar imagens, como pode utilizar também a parte verbal, tá? Então, você monta como se fosse um livrinho, entendeu? É um livrinho das suas ideias, das suas concepções a respeito dos impactos da pandemia. Certo. E aí você decora do jeito que você achar viável. Aqui, olha, experiências seriam experiências práticas mesmo, mas sim. O que isso tem a ver com a pandemia? Como é que eu posso usar isso para minimizar os impactos? Então, você propor, eu vou filmar aqui algumas experiências e vou fazer alguma coisa no YouTube para, sei lá, para ajudar algumas pessoas que estão precisando estudar para o vestibular, para entender como é que é a tensão superficial da água. Eu vou fazer uma experiência inúmeras, tá? Então, aqui a gente colocou essa possibilidade. A leitura também, né? Incentivar a leitura. Dentro dessas experiências, também postar no YouTube. Seriam coisas mais práticas, tá? Produzir um vídeo. Vocês podem, mesmo estando no ensino remoto, cada um da sua câmera, dá para fazer uma chamada de vídeo e produzir um vídeo, depois faz a edição, né? O cardápio de uma alimentação saudável, que foi uma ideia que já surgiu aqui, né? Uma intervenção artística. Mas poderia ser o quê? Não sei. Pensa em alguma coisa. Eu moro num prédio em que, não sei, as pessoas estão se sentindo muito sozinhas, tem muitas crianças que não podem usar o playground, então eu vou fazer uma intervenção artística de que forma? Então, você produzir alguma coisa com material reciclado, que eles possam interagir e vai sendo uma construção coletiva ali em algum espaço do prédio, mas sem que as pessoas, ao tempo, né, o tempo todo juntas, não, mas individualmente elas consigam construir junto com você. Lembram que uma vez o Grêmio fez aqui na escola uma folha que era assim, pegue o que você está precisando, e aí tinha assim, amor, carinho, afeto, e aí você recortava o papelzinho? Essa também é uma forma de intervenção, né? Rosinha quer falar? Aline? Aline, cadê você? Aline? A Aline deve estar assessorando lá o pessoal. Tá bom. Postou que Oi. Mas tem que tomar cuidado com essa coisa de contato, né? Não pode ter contato, não pode ter exatamente. Contato. Por isso que então, tudo... com os objetos. Sim, as pessoas, né, você diz. Então teria que pensar numa produção artística diferente, alguma coisa que, sei lá, um cartaz e a pessoa deixa escrita alguma mensagem positiva. Pensa assim, por exemplo, tá? Que aí você pega a sua caneta, escreve e vai embora, né? Então, ou um podcast, né? Você pode gravar um podcast falando sobre alguma coisa, montar uma história em quadrinhos, fazer um jogo.
Pode falar agora, Nivalda. Um artigo de opinião, né? No caso, pode ser uma reportagem, enfim. Dentro, pode ser também charge, pode ser campanha publicitária. É a forma que vocês conseguirem atingir realmente pessoas, né? São ações, né? Ações que vocês podem também estar levando para as outras pessoas, estarem levando, né? Gravar entrevista, né? No caso, gravar através de áudio, a paródia musical, também gravar uma paródia. Você pode, o grupo, escolher uma música Sim. E fazer uma paródia com a letra mudando, falando da pandemia, não sei o quê. É uma forma de minimizar os impactos, trazer diversão para as pessoas. Então, vocês vão ter que explicar como seria essa forma de minimizar esse impacto e qual é a ação que vocês vão tentar, ou pode apenas colocar o projeto, sem conseguir colocar em prática, entendeu? Pode ser também uma possibilidade. Desenhos livres para quem tem essa habilidade, que tragam essa questão de conforto, que deixa a pessoa mais feliz, imagens em geral, ou montar um PowerPoint com uma música de fundo. A Rosemary deu a ideia do vídeo de 1 minuto, né, Rose? Quer falar? Eu tinha dado a ideia do podcast e do vídeo de 1 minuto. Mas, assim, como eles podem fazer, aí tem várias opções e eles podem utilizar outras. Porque se ele conseguir atingir uma pessoa, ele já está minimizando o impacto naquela vida, né? Ele está resgatando. Então, se você não consegue fazer algo grande, faça o que estiver dentro das suas possibilidades. Se você conseguir conseguir mudar a vida de uma pessoa, ótimo. E como a Isabelle falou, não pode ter contato. Então, vamos fazer tudo. Chame no WhatsApp o amigo, que é a forma mais fácil, né? Porque pelo Teams, o Meet, tem pessoas que não têm instalado, não consegue. Chame no WhatsApp mesmo, converse com a pessoa, ou faça ação. As possibilidades são amplas, gente. É só pôr a mão na massa e realizar. Não pode pôr a mão na massa, porque não pode. Não pode pôr a mão na massa. Então, aqui nós colocamos algumas ideias. E ali está no final assim, ó, outras ideias. Se vocês tiverem outras ideias, vocês podem colocar, tá? Eu vou voltar aqui a tela e quero saber de vocês a possibilidade de trabalhar em grupo aqui, todo mundo consegue? Como é que seria? A gente já está no final da aula. Aqui era o que eu aprendi, mas ficou faltando, né? Uma parte aqui. Compreender as medidas do plano do governo britânico contra a obesidade como agravante da Covid-19. E aprendemos, né, também que a reportagem é um gênero textual jornalístico, não literário, veiculado nos meios de comunicação. E a notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente no nosso dia a dia. E também é vinculado nos meios de comunicação. Em ciências humanas, aprendemos que, Rosemary? Que as normas e regras não são iguais em todos os países, né? Na Inglaterra, com certeza as regras funcionam. Aqui no Brasil, como eu citei, tem a lei para colocar os dados nas embalagens, mas tem uma brecha que diz que não é obrigatório. Então, nós aprendemos que as normas e regras dependem muito do lugar onde você está, né? Para ser obedecidas, executadas. Exatamente. Aline está entre nós? Não? Em matemática, então, nós aprendemos que como são coletados, né, esses dados aí estatísticos, como é que é feita essa contagem e esses percentuais que depois são expostos aí nas mídias, né, de acordo com as pesquisas realizadas. Voltou, Aline? Apareceu? Não? Não.
Não. E depois ela vai pedir para vocês, ela vai mandar um Google Forms para fazer um levantamento de dados com vocês, pois a próxima aula será de matemática. Ok? Então, não é que a próxima aula vai ser só matemática, vai ser uma interação coletiva. Coletiva. Tá? Eduardo, quer falar? Pode falar, meu querido. Sim, Pro, eu ia falar que esse negócio da parte de matemática, né, o que a gente aprendeu, a gente podia muito bem resumir isso tudo em que você falou, né, em análise e manipulação de dados. Perfeito. Perfeito. Então, olha só, recapitulando, a Pronivalda pediu para vocês fazerem uma reportagem e aí vocês vão escolher o tema, né? Eu vi que muita gente ficou interessada em saber qual foi a repercussão dessa medida do governo britânico, eu também, então vocês podem escrever essa reportagem. Se vocês usarem dados, imagens de reportagens ou notícias que foram vinculadas nos meios, tem que colocar a fonte, então, lá no finalzinho, né, o link de onde você pegou as notícias, as reportagens, mas você vai ler e escrever um texto com as suas ideias, pois aí você é o repórter, certo? Você é o escritor da notícia agora. A outra possibilidade, que é o que a Proaline vai passar para vocês na próxima aula, é matemática. Então, ela vai trazer alguns aspectos aí que podem ser trabalhados e vocês vão discutir com ela na aula. Tá legal, pessoal? Alguém tem alguma questão, alguma coisa, algum questionamento, alguma fala? Vou encerrar a aula de hoje, que a gente já passou aí do horário. Qualquer dúvidas, questionamentos, depósito em dinheiro, a minha conta, vou deixar também lá no grupo da sala, no grupo do projeto. Ai. E podem ter a certeza de que, olha, infelizmente a oscilação de pessoas aqui é muito grande, porque a internet cai, né? Mas pode ter certeza que esse projeto está fazendo bem para vocês e para nós também. Então, com certeza. Quer falar alguma coisa, Nivalda? Não, tá ótimo, pode ir. Ok. Então, uma boa tarde, meus amores, fiquem com Deus, um bom almoço e até a próxima aula de quinta-feira, ok? Boa tarde, lindinhos. Boa tarde. Beijos. Tchau, gente. Boa tarde. Beijos. Voltem na próxima aula com muitas contribuições, ok? Tchau. Qualquer dúvida é só me chamar, viu? Isso. Tchau, meus queridos. Tchau, amores. Aline Perdão pela voltou. ausência. Perdão, caí várias vezes e... Acontece. Acontece, Aline. Fora esse negócio do SED, né? Mas tá tudo bem. Bora. Acontece. Beijo, meus queridos. Qualquer dúvida, qualquer coisa que quiserem, né, conversar, entre em contato, né? A gente está aberto aí para algumas ideias também. Então, se quiserem me mandar relativos, né, a essa área, se não ficou tão claro, me mandem para a gente poder conversar um pouquinho. Um bom almoço aí para vocês. A gente se vê na quinta-feira, mesmo horário, mesmo canal. Eu mando o link lá para vocês, tá bom? Tá bom. Tá, eu vou parar de gravar. Parar a gravação.